Seja bem-vindo de volta ao meu canal e no vídeo de hoje as 10 melhores MIG para serralheiro até R$ 2.000. Fica com essa lista que tá topada, jovem gafanhoto. E na nossa 10ª posição a gente vai de Jamo GRI 180MB Flex. Só que tem um detalhe, jovem gafanhoto. Na 10ª posição, duas máquinas ocupam esse lugar e você já vai entender por quê. Máquina fantástica, 180 amperes, bivolt, tem uns 4 processos, é TIG, é MIG, é MAG, é MMA, com gás, sem gás, é completaça mesmo. E olha que barbada, papai, 1.248. É uma máquina que merecia estar à frente aí na minha classificação, só que por falta de teste dessa máquina, ela atingiu a 10ª posição, mas tem potencial para muito mais. Gostei demais dessa máquina. Chique trabalho de 60%, conector 3mm, de 20 a 180, bivolt, 11 kg peso bruto, é 8,6 kg peso líquido, 1 ano de garantia, maquininha completa. E qualquer outra que ocupa a mesma posição que essa Jamo GRI 180MB é outra Jamo. Só que essa Jamo agora é 200 amperes. Dá uma olhada aqui, ó. 200 amperes, 220 volts. É a mesma pegada, só que um pouquinho mais de potência, só que 220. Só que detalhe, jovem gafanhoto, olha que legal. GRI 200M Flex. E aqui é a GRI 180MB Flex. Vamos aqui para o site da GR4 Máquinas e Equipamentos que vende a Jamo. Tem 3 máquinas e vamos conversar um pouquinho sobre cada. GRI 180GB Flex, que é 1 ano de garantia, design metal, bivolt, display digital, que essa é de 180 amperes, anti-stick, arc force, o que vem no padrão aí nessas máquinas multiprocesso completa para serralheria, e por isso que ela ficou na nossa 10ª posição. Mas vamos aqui na GRI 200M Flex, 1 ano de garantia, bivolt, aqui tá falando que é bivolt. Já aqui fala que é só 220 volts. Ou o site tá errado, ou o anúncio tá errado. Então você tem que perguntar pro vendedor. Se essa for bivolt e essa também for bivolt, logo você vai pegar a 200 amperes, porque é o mesmo preço. Eu tô para dizer que essa daqui também vai ser bivolt. Acho que o rapaz anunciou errado, mas é bom você perguntar pro vendedor o modelo certo e se ela é bivolt ou não. No site deles aqui fala que é bivolt. Ele tem outro modelo que eu não achei, que é GRI 200M Plus, que ele vem com essa carcaça, que é um design em poliamida. Parece ser uma máquina muito braba e por isso, reforçando, ela ficou na nossa 10ª posição. E na nossa 9ª posição a gente vai de Candy CM 180D, papai. Uma máquina fantástica, já tem um tempo no mercado. Quando foi lançado foi inovação com seu painel LCD. Poucos equipamentos vinham com painel LCD, pensando num equipamento de baixo custo, onde essa máquina é 150 amperes no eletrodo, 180 amperes na MIG e na TIG, a máquina completaça, multiprocesso com gás, sem gás. O único detalhe que eu não sou muito a favor dessa máquina, eles teria que ter adicionado, é isso daqui, jovem gafanhoto, ó. Olha só, é ser sinérgico, regulagem sinérgica, teria que ter a regulagem manual. E também o conector de 9mm, pode ter colocado no conector de 13mm, mas isso é um detalhe, tem muita máquina que funciona muito bem com conector de 9mm. Ela é bivolt, que é muito interessante, ó, 120 e 220. Outra coisa que eu gosto demais dessa máquina aqui, esse sistema de polaridade interna, deixa uma máquina mais organizada, muito mais organizada do que aquele cabo que fica pendurado à frente. Tem um preço muito justo, 1.698. Atenderia muito bem um serralheiro e por isso ela ficou na nossa 9ª posição. Antes de você assistir a 8ª posição, já se inscreve, jovem gafanhoto, e também nosso tema de parceria. Dá uma olhada como que tá a tabela. Só falta você. Como funciona? R$5 concorre a 2 inversores de solda. E agora sim, continua com esse vídeo que tá topado. E na nossa 8ª posição não poderia faltar ela, Fixmig 1665 da Nevo. Dá uma olhada nessa máquina aqui que eu testei e é fantástica.
fantástica, papai, fantástica mesmo, sensacional. Bivolt, ou seja, 220, 110, qualquer momento ela vai trabalhar. Trabalha com eletrodo de 4mm, com um arame MIG de até 1mm, sensacional. O que eu gostei muito dessa máquina, além de ser os 160 amperes real, a estabilidade é fantástica, só vi isso daí em máquinas mais caras. Tem um sistema de ajuste simples, num botão você vai pulando pelos processos, MIG, TIG, MMA, sinérgico e manual, que é outro ponto muito importante que teria que ter em todas as máquinas, ter o sinérgico e o manual. Funciona muito bem tanto no sinérgico, no manual você já tem que ter um conhecimento um pouquinho mais da máquina para poder ajustar, mas esse conhecimento você pega com o tempo. E conforme você for pegando o tempo, você abandona o sinérgico e vai para o manual. Isso em qualquer máquina é assim. Por isso é interessante ter os dois processos. O que eu não gosto é ter o conector de 9mm. Poderia ter um conector aqui de 13mm, mas é uma máquina fantástica, fantástica mesmo. 1.319, lembrando que lá na Amazon ela está 1.166. Um detalhe importante dessa máquina: conector Euro, engate 9mm, de volt, opera 160 amperes. Aqui está o ciclo de trabalho dela. É o ciclo de trabalho ok, pensando aí para trabalhar com metalão, chapa mais fina, que é o que é mais utilizado em serralheria. A empresa comercializa a Neva, tem uns kits, ó, 1.348, e vem a máquina e uma esmerilhadeira da Nevo também. Eu não conheço a esmerilhadeira da Nevo, não posso falar para você se é uma esmerilhadeira boa ou não, mas dificilmente a Nevo faz produto ruim. Então é uma coisa de se pensar aí, ó. É um kit interessante que você, quando for utilizar aí na serralheria, sempre é bom ter uma esmerilhadeira de reserva. Ele tem outro kit aqui onde vem uma máscara digital e vem 2 anti-respingo da Box, enfim. Então ela tem vários kits que é interessante. Essa máquina aqui eu acho muito top pelo preço que é comercializado e por isso ela ficou na nossa 8ª posição. E na nossa 7ª posição a gente vai de Linus, Lin 200 Power, 220i Power, máquina que recebeu uma atualização fantástica, veio com uma cara nova, repaginada e tem uns detalhes muito importantes que a gente vai falar agora. Vamos assistir esse vídeo aqui. Calma, Inversora de solda múltiplos. Opa, sossega, rapaz. Vou ampliar. Pega a pipoca e vem com o pai. Processos Lean 220i Power da Linus, uma inversora profissional para os processos MIG-MAG. Ela também aceita os processos MMA e TIG-DC. Ela tem sem gás e com gás, coisa painel linda. digital, bivolt automática e internamente aceita arames de 1 a 5 kg. Ela tem 8.5 kVA de potência, aceita arames de 0.8 a 1 mm e eletrodos de 4 mm. Ela tem 2 e 4 tempos e possui pré-fluxo. Ela possui uma corrente de trabalho de 40 a 200 amperes, acompanha garra negativa. E ele vai mostrar os itens. É uma máquina muito forte, fantástica. O que eu gostei dessa máquina, que foi uma repaginação de uma máquina que merecia essa repaginação. Tem um detalhe no painel dela aqui, que é um painel muito utilizado por algumas máquinas da FortiG e da AWT. É um painel já utilizado em outros equipamentos. Eu acho que ela nos pegou, utilizou o mesmo painel. E tomara que tenha dado uma caprichada internamente. Parece ser uma máquina realmente muito forte. Quando eu penso numa atualização, e aí é um ponto aí que a Linus tinha que ter levado em consideração, já que colocou 2 tempos, 4 tempos, a função Spot é uma função que está sendo muito usada, que é a solda a ponto. Então faltou essa solda a ponta aí ser adicionada, já que é uma atualização, já que é um equipamento novo, repaginado no mercado, não poderia faltar a função Spot. A Linus tem a característica de entregar umas máquinas que são um rojão, tanto no eletrodo como no processo MIG. Eu achei essa máquina muito top mesmo. Quando a gente vai para os dados técnicos dela, a gente vê que ela é conector de 3mm, tem ajuste de indutância, anti-stick, hot start, Crack Force, VRD ajustável. No 127 tem uma potência ok. Já no 220 é uma máquina que chega bem mais forte, vai até os 200 amperes. No MMA até 180 amperes, tá ok, sensacional, vai bem demais. Eletrodo de 4mm, peso 9.1 kg, conector Euro, conexão de 13mm. E por isso, essa máquina da Linus, que é um lançamento, ficou na nossa 7ª posição. E na nossa 6ª posição a gente vai de Tegna TW200i TM, uma máquina de 160 amperes real,
que realmente entrega o que promete. É um equipamento versátil, tem os 3 processos, MIG, TIG, MMA, MIG com gás, MIG sem gás, completaço. Onde a Tecna falha um pouco é na questão do acessório e da garantia. Só 3 meses informando aqui. Isso é hoje uma empresa que quer se destacar no mercado do segmento de solda, tem que ter uma garantia bem maior, porque vai vir uns concorrentes com até garantia de 3 anos à frente aí, então fica Jovem Gafanhoto, não perde nada desse vídeo, tem muita novidade ainda, mas é uma máquina que eu coloquei aqui por questão de ser um projeto único, exclusivo, técnico. Muitas empresas usam projeto de outras empresas, né? Readapta, pinta e utiliza. A Tecna tem um projeto exclusivo, é a máquina de 160 amperes real, tem um ciclo de trabalho fera demais e por isso ela ficou na nossa 6ª posição. E na nossa 5ª posição a gente vai de V8 Brasil, papai. E quando eu vejo V8, eu lembro da lenda, Leandro Torneiro, brabo, gosto demais, sensacional. Essa máquina aqui é fantástica e por isso ficou na 5ª posição. Por quê? Tem os 3 processos, MIG, TIG, MMA. Essa máquina sem os acessórios pesa quase 20 kg. E um peso está associado à qualidade. Ela suporta rolo até de 18 kg. É uma máquina fantástica pelo preço, está sendo comercializado. Dificilmente você vai conseguir encontrar uma máquina que tem esse sistema de rodinha, suporta 18 kg, tem os 4 processos abaixo de R$2.000. Fantástico, fantástico demais. Quando a gente vai para as especificações, aqui informa 205 amperes, mas no manual informa outra potência, vou mostrar para vocês. É uma máquina da V8 Brasil que eu particularmente gosto demais. Já testei uma V8 e realmente entregou o que promete. Vamos para o manual para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa máquina da V8, que mereceu a 5ª posição, porque é um maquinão com preço muito justo. Dá uma olhada. Tá ele aqui, ó. Faz o V de V8, papai. E essa máscara que eu tenho, ela é boa demais mesmo. A V8 tá dando uma renovada, ó, vem com esse equipamento novo. Pesa sem acessório de 9,8 kg, só de máquina. Baixei o manual e no manual coloquei os dados técnicos mais importantes. Ele fala que vai de 30 a 170 no MMA, 30 a 170 na MIG e 30 a 170 na TIG. Ainda testarei essa máquina aqui da V8, que parece ser muito braba, e por isso ela ficou na nossa 5ª posição. E na nossa 4ª posição a gente vai de VMI 201 MIG da Vulcan Trend, uma máquina multiprocesso, bivolt, suporta arame de até 5 kg, preparada para você, Jovem Gafanhoto, que precisa de uma máquina forte no 110 para serralheria. Por que no 110? Porque essa máquina aqui é uma das mais fortes que eu apresentei até aqui para vocês, e tô para dizer que vai ser uma das mais fortes que eu vou apresentar no dia de hoje, até mais forte que a primeira, só que a primeira tem outros detalhes, então fica aí para você entender tudo, Jovem Gafanhoto. Vamos aqui para as especificações dessa máquina para você entender mais. Bivolt, sensacional, gostei demais. Quando eu venho para os dados técnicos, ele informou aqui uma coisa interessante, ó. Ele fala que a corrente de saída do eletrodo revestido é 179. Eu acho que esse 179 que ele está falando aqui não é a corrente de saída real, é quando ele trabalha em 100% no 220. Por que eu acho isso? Quando eu venho aqui no MMA eletrodo, ele fala que 80% no 127 a 170 amperes. Se ele realmente entregar esses 170 amperes, é muita coisa mesmo. Será uma das máquinas mais fortes bivolt no 110. A maioria das máquinas que eu mostrei para vocês entrega no máximo 120 amperes, mas teria que testar para ver se é real. E ele fala aqui que no MMA é 100% a 152 amperes, que é fantástico. É a maquininha para trabalhar o dia inteiro sem problema no máximo. Já no 220, 200 amperes a 80%, que é um trabalho enorme, muito bom. E 179 amperes a 100%, que eu acho que é por isso que está indicando aqui, ó. Na MIG, 22,5, que é a máxima tensão. No 220 vai para 24 volts. No TIG, ele vai com a tensão de 22,5, tensão de 21,6. No 220, 24
24 volts, copiando aqui o processo MIG na questão da tensão. Sensacional, tocha de 3 metros, conector euro, máquina fantástica, peso com a embalagem 13 kg, peso do produto 11,8 kg, uma maquininha bem construída. Esse 11,8 kg é com um acessório, parece ser a mais forte que eu apresentei para vocês até agora. E por isso essa máquina aqui, com todos os recursos, toda essa potência de entrega, ficou na nossa 4ª posição. E a nossa 3ª posição, uma surpresa para você, jovem gafanhoto, MIG Gas Flex 160 amperes da Torque, papai. Uma máquina que entrou por um detalhe aqui, são vários detalhes que fez ela entrar aqui, mas teve um que foi o principal. Mas vamos conversar um pouquinho sobre ela. É uma máquina tecnológica, tem 2 tempos, 4 tempos, tecnologia Spot, tem controle de dutância, fantástico. 160 amperes, suporta rolo de 5 kg, tem booty back. É uma máquina que vem completar essa entrada para gás, igual eu falei para você, multiprocesso, MMA, TIG lift, MIG, arame autoprotegido, arame com gás. Também trabalha com arame de alumínio. Máquina sensacional, várias tecnologias embarcadas, por R$ 1.935. Então tá um preço justo, pensando no todo. Aqui fala que tem um sistema sinérgico. Espero também que ela seja manual, porque tem um ajuste manual da MIG. Alguns lugares fala que ela é o ajuste manual, tem um suporte para ajuste manual. Outro lugar fala só do sinérgico. Tentei entrar no site da Torque e não tem ainda essa nova, por ser um modelo novo. Espero sim que tenha a opção manual. Uma máquina que parece ser muito top mesmo. Lembrando que é lançamento, a gente vai ter mais informação dessa máquina em breve. Trabalha com arame 0,6, 0,8 e 1 milímetro. Fantástico demais. O que mais fez eu colocar essa máquina nessa lista aqui das braba para serralheria, seu inversor possui 3 anos de garantia contra vício de fábrica. E é uma coisa que a gente vai conversar sobre vício de fábrica daqui a pouco. Sendo 9 meses de garantia contratual, mais 3 meses de garantia legal, mais 24 meses de garantia adicional. Eu espero sim que esses 3 anos que ele oferece seja na seguinte situação. Vamos supor, você está usando sua máquina 1 ano e meio e venha queimar o IGBT. A empresa tem que honrar o compromisso e consertar sua máquina. O painel parou de funcionar. A garantia tem que cobrir esse reparo. O cooler parou de funcionar, travou. A empresa tem que garantir. Não vai garantir questão de cabo, porque é questão de uso. Vamos supor, você está usando a máquina, caiu um ferro e entrou em curto porque amassou e pegou na placa. Aí também não tem como dar garantia. Do resto, tem que dar garantia. Queima de GBT, queima de painel, queima de placa, o cooler parar de funcionar. Tomara que esteja tudo dentro dessa garantia de 3 anos. Porque se for só contra vício de fabricação, o que seria o vício de fabricação? Entende? Saca? Aí era uma questão de conversar. Se você está mais curioso, entre em contato com a Torque. Eu não achei mais nada sobre isso. Mas esses 3 anos de garantia fez essa máquina aqui, que é muito tecnológica. Esse 160 amperes eu quero testar e vou testar em breve. Essa máquina está na nossa 3ª posição. E na nossa 2ª posição a gente vai de MIG Flex 160 da Boxer Solda, um dos equipamentos multiprocesso mais vendido no mercado, com 15 meses de garantia, índice muito baixo de reclamação. Ela é multiprocesso, então ela tem MIG, TIG, MMA, MIG com gás, MIG sem gás, suporta rolo de 5 kg, máquina fantástica e vendeu demais. Vamos dar mais uma olhada nela aqui para vocês. Começando aqui, essa daqui, todo mundo já conhece, já viu essa carinha em outro lugar. 5 kg, rolo de arame, chapa até 4 mm, 160 amperes no 220. Função Hot Start, Arc Force Anti-Stick. Tem um ciclo de trabalho de 129 amperes a 60%, 100% a 100 amperes. Ciclo de trabalho de 220, 60% em 160 amperes, 100% em 124 amperes. Arc Force, Hot Start, engate 3 mm, tecnologia de inversora, bivolt automático, inovadora. Uma coisa que eu gostei muito aqui foi essa informação aqui. Possui um projeto de potência multiplaca. Isso daí quer dizer que são várias placas internas separadas. Isso ajuda numa futura manutenção. Gostei demais dessa informação. Então tem um LCD. Quando foi lançado,
Foi inovador esse LCD, então já é um projeto um pouco antigo, mas por ser antigo, por ter vendido muito e o índice de reclamação lá embaixo, é um equipamento confiável para sua serralheria. Aqui é o que vem: martelinho, cabo, garra, aterramento, cabo, porta-eletrodo, máscara simples. Essa máscara simples é um detalhe que para mim teria que ser removido, mas enfim, tem alguns casos que ajuda demais essa máscara para quem não tem acesso a uma máscara automática. Hoje, Jovem Gafanhoto, ela está 2.147. Quando eu fiz essa seleção, ela estava 1.999. Então, por isso que ela entrou na seleção. Como já tinha feito a lista das 10, não poderia modificar, mas ainda contém um frete grátis na loja do mecânico. Se você colocar um cupom, ela vai ficar ali na faixa de 2.000 e por isso ela ficou na nossa segunda posição. E na nossa primeira posição, EasyFlex MIG da Balmer. Vai dar uma olhada, máquina fantástica. Gostei demais dessa máquina. 160 amperes na MIG. Lembrando que ela é MIG com gás e MIG sem gás. No eletrodo, 130 amperes. No eletrodo tem Hot Start, Arc Force, Stick. E na TIG ela é Lift Arc. Só que o detalhe mais importante é que ele trabalha com corrente baixa, ele começa lá dos 15 amperes, que isso mostra uma qualidade muito top dessa máquina aqui. Vamos dar mais uma olhada nas especificações técnicas. Uma máquina de projeto único, você só vai ver essa máquina na Balmer. Isso é muito interessante, tem várias empresas que têm projeto compartilhado, isso não é problema, mas aqui é um projeto exclusivo da Balmer. A ESAB também tem seu projeto exclusivo, Lift Arc. Eu quero dar especificações técnicas, porque sempre tem uma coisa que incomoda a galera, que é referente ao ciclo de trabalho. Por que só 20% de ciclo de trabalho? Isso é conforme a certificação do equipamento. O equipamento de solda não passa pela mesma certificação. Certificação mais rigorosa tende a ter um ciclo de trabalho baixo, mas não quer dizer que você vai usar a máquina por 2 minutos e ela vai desligar. Você vai pegar essa máquina, você vai usar bem mais tempo, porque a condição que você vai usar na sua casa é diferente de uma condição de teste. Máquina fantástica, fantástica mesmo. E acompanha na máquina uma tocha de 3 metros, uma garra negativa e um cabo porta-eletrodo de 2 metros. Lembrando que os cabos são 100% cobre, que a maioria das empresas, quer dizer, todas as empresas que eu falei aqui, nenhuma manda cabo 100% cobre. A Balmer manda e a ESAB também manda. Então você vê que ela está ali brigando nas máquinas de ponta. É uma máquina fantástica mesmo, completaça, vai atender. Tem ajuste de indutância, ela só não tem o método sinérgico, mas o método manual dele aqui é muito simples de ajustar. É uma máquina que responde rápido, ela não tem oscilação, ela é muito estável, muito top mesmo. E quando eu falo da Balmer, é uma empresa brasileira reconhecida mundialmente pela excelência em tecnologia de soldagem, com mais de 450 assistências autorizadas no Brasil. Tem sua presença internacional como Alemanha, Itália, China, Japão, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. A Balmer se destaca pela inovação e qualidade dos seus produtos. É uma empresa fantástica. E para você, jovem gafanhoto, que vai comprar uma Balmer, você não está comprando só a inversora, você está comprando a história. É uma empresa brasileira fantástica e que só traz equipamento de ponta. É uma qualidade que surpreende de verdade. Eu testei e aprovo. Uma máquina fantástica, fantástica mesmo. E por isso ela ficou na nossa primeira posição. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Qual dessas máquinas você mudaria? Qual que você adicionaria nessa lista aqui que eu fiz com todo carinho para vocês? Só máquina topada. Qualquer máquina que você pegar dessa lista, para você, jovem gafanhoto, tá precisando de um serviço mais pesado, vai te atender. Deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou, qual que você adicionaria, enfim, ou qualquer outra informação que você achar interessante. Um abraço, tamo junto, guerreiro, e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo vai ser as MIG até 1500 e depois só as MIG sem gás, as 10 melhores MIG sem gás. Eita, tem muita coisa. Já se inscreve e agora sim, fui, jovem gafanhoto.